Na Medida Saúde, oferecimento Two Wins. Somos feitos de laços. Olá pessoal, boa tarde para quem está aí ligadinho, no portal RDC. E o Na Medida Saúde, que sempre traz assuntos aí bem interessantes sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje a gente vai estar falando de um tema que é até meio desconhecido por muitas pessoas, que é a paralisia de Bell. Um problema aí de saúde que nos pegou de surpresa na nossa querida Vivian aqui, que é a nossa parceira do Na Medida Saúde há algumas semanas, e a gente ficou bastante preocupado e sem entender sobre esse assunto. Então a gente resolveu trazer aqui para você, que nos acompanha, para a gente tentar entender um pouquinho qual é a diferença dessa paralisia para um AVC, que muitas pessoas confundem, Existe aí um desencontro de informações sobre esse tema. E para explicar melhor, a gente conta também com a participação da fonoaudióloga, a Emily Dalben Paim, que vai trazer aí todas as dúvidas para a gente no quadro de hoje. Boa tarde, meninas. Olá, boa tarde, doutora Emily. Boa tarde, pessoal. Então, a gente sempre falando sobre saúde e hoje trazemos aí um assunto tão delicado, que me acometeu no dia 10 de novembro, Então, não tinha como não trazer, não tinha como não expor, as pessoas precisam saber, logo nós, mana, que trabalhamos com a verdade, com a questão da saúde. Então, hoje, um pouco sobre isso, que é desconhecido para muitas pessoas, e também tem muita informação errada sobre o tratamento, sobre os procedimentos que devem ser feitos. E Vivian, eu acho interessante começar, o quadro de hoje, tu contando um pouquinho, para quem aí nos assiste, nos acompanha desde o início, o que tu sentiu, quais foram os primeiros sintomas naquele dia, Então, Gi, eu na quinta-feira de noite, na quinta-feira eu já estava com dor no maxilar e a minha língua, ela já estava dormente. E eu, como uma pessoa atenta, eu comentei com a Vanessa, nossa, mana, sabe qual é a sensação que tu escova o dente, que tu fica com aquilo na língua, assim? Sexta-feira nós viajamos e eu na direção e eu já comecei a sentir, que é o lado direito, que foi o lado que paralisou, eu fui sentindo ele diferente, mas não falei nada pra ela. Chegamos em Garopaba, eu disse, mana, olha minha boca tá torta. Olha o meu olho, e aí foi paralisando, o olho fica aberto, Uma das características, só que, gente, eu vou dizer pra vocês, eu não tinha conhecimento sobre a doença, eu achei que eu estava tendo um AVC em pleno feriado, véspera de feriado, em Santa Catarina. Com as crianças indo para um passeio, e é um tanto quanto desesperador, Nós duas sozinhas com 3 crianças, Então, assim, foi um misto de coisas, viagem para um lugar diferente, Só nós duas, e uma situação desconhecida, O rosto paralisando, tipo, meu Deus, será que é um AVC? E aí eu tomei, a gente foi até o posto de saúde, fui bem atendida na sexta, só que com apenas uma medicação, e aquilo não me deixou confortável, porque no sábado eu acordei mais torta ainda. Vocês pensam no desespero de uma pessoa que está sempre se filmando, sempre postando, e daqui a pouco a tua boca está caída, o teu olho não fecha. E aquela coisa, vou para o parque ou não vou, estou aqui para isso, o que eu faço? Recorri mais uma vez ao posto de saúde, com a graça de Deus foi super bem acolhida, porque de tudo que eu já ouvi, eu podia evoluir mais ainda, Então o médico entrou com mais uma outra medicação, com aciclovir, e ali a gente já descartou a ideia de AVC, então foi um alívio, e aí ele disse para mim, Vivian, usa a medicação correta, coloca um óculos escuro e vai brincar. Enfim, eu chorava e ria, daí já virou brincadeira, todo mundo faz boca torta, Porque a boca, para mim, o olho chama muito atenção, porque ele agora nem tanto para fechar, Mas a boca chama atenção, porque quando tu fala, ela logo vai para o lado, ou a mastigação para beber água, a água vazava do lado, Enfim, mas aí eu voltei para Porto Alegre, e comecei a buscar mais informações, porque assim, gente, é um bombardeio de informação errada sobre o tratamento, o que pode prejudicar na evolução, o quanto antes da recuperação da face.
tá? Então, por isso, a nossa preocupação em trazer uma profissional e a pessoa que me acompanha hoje, né, a Emily, que está me acompanhando no meu tratamento, para explicar para vocês, porque não é do frio para o gelado, não é, né, não, foi do frio para o gelado, tem muita informação errada. Quente, né? É, do frio pro quente, desculpa, né? Então, a Emily tá aqui para esclarecer algumas coisas para vocês, né? E eu também trouxe umas imagens horríveis, porque hoje eu tô bonita, né? Hoje eu tô bem, hoje eu tô bonita. Tá se recuperando. Tá me recuperando, é. E a Vanessa até depois vai nos contar um pouquinho, né? Aí vou esperar ela se recuperar, que eu já senti que ela tá bem emocionada falando nesse assunto, né? Mas a gente começa ali falando com a Emily, que tá acompanhando, tá tratando a Vivian, para nos falar exatamente o que é a paralisia de Bell. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre paralisia de Bell. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, ainda mais por estar falando de um tema tão importante que ainda é pouco abordado na mídia. A paralisia de Bell nada mais é do que uma paralisia, como o próprio nome diz, ou uma redução de movimento dos músculos da nossa face. Geralmente ela acontece unilateral, então em um dos lados do rosto, e na maioria dos casos ela acomete desde a parte superior do rosto até a parte inferior. Então, como a Vivian já tinha comentado algumas características, o paciente passa a não conseguir piscar fechar completamente o olho, o lado funcional, o lado normal pisca naturalmente, o outro pisca mais devagar, precisa de mais esforço para conseguir fechar completamente, fica com dificuldade de mastigar daquele lado, o lábio não fecha completamente, então na hora de falar, os sons que envolvem o movimento dos lábios, o selamento dos lábios acabam saindo distorcidos. A Vivian é uma comunicadora, então para ela isso teve um impacto muito grande. Ela utiliza a comunicação como ferramenta de trabalho. E como tem essa alteração na musculatura, acaba que a rima labial, o cantinho do lábio, fica desviado no sorriso e em tarefas que exigem movimento, que exigem contração muscular. Uma vez que eu não tenho essa contração, esse movimento acontecendo, eu tenho um prejuízo tanto nas funções que a gente realiza na cabeça e no pescoço, quanto na estética, na harmonia facial. Então, visualmente, a gente vê que um lado fica com a musculatura um pouco mais caidinha e o outro permanece como era antes. A paralisia de Bell, ela foi descrita pela primeira vez em 1821 por um cirurgião, um médico cirurgião, e ele descreveu a doença com as suas características como a gente tem descrito hoje. E ela recebeu o nome de paralisia de Bell em função de uma homenagem a esse médico que descreveu pela primeira vez. Muitas coisas avançaram, mas a paralisia de Bell ainda é, na maioria dos casos, idiopática. Então, a gente não tem um diagnóstico certo. Existem algumas possibilidades de tratamento, né? E, inclusive, nós temos fotos ali, vamos pedir para a produção já ir colocando no ar para o pessoal até ter um conhecimento maior. Mas eu já te pergunto, né, Emily, o que desencadeia a paralisia de Bell? Como é que as pessoas podem identificar esses primeiros sinais? O que desencadeia, em alguns casos, ainda a origem é desconhecida, mas em outros casos, uma das possibilidades é por algum vírus, como Epstein-Barr vírus, herpes simples, herpes zoster, que são os mais comuns. E esse vírus, ele acomete o nervo facial, que é o nervo que emite o impulso nervoso que vai até os músculos que são responsáveis pela nossa expressividade, pela expressão, pela mímica da nossa face. Se eu tenho um nervo que é acometido, ele fica inchado. Então, todo o impulso nervoso ele fica bloqueado de chegar até o músculo e eu tenho uma musculatura que não recebe o impulso do nervo e, por isso, não desencadeia, então, uma contração muscular. Basicamente, essa é uma das principais causas. Sim, e a Vivian agora está fazendo tratamento, né? Foi legal porque ela procurou rapidamente esse tratamento, né? Mas isso pode evoluir? Como é que funciona? Ou depois do tratamento já não tem mais preocupação? Como é que é? O tempo entre o aparecimento dos sintomas, o diagnóstico e o início do tratamento é fundamental para um excelente resultado. Acho que isso é o que dita se depois do tratamento ela vai ficar com algumas sequelas ou não. A Vivian procurou rapidamente, ela teve uma excelente percepção.
No caso dela, os primeiros sinais nem se deram na mímica da face, foi uma sensibilidade na língua. Então, ela já percebeu que tinha alguma coisa diferente e foi procurar atendimento rapidamente. Quanto antes se faz o diagnóstico, se inicia o tratamento, que muitas vezes envolve o uso de medicamentos, e o exercício com o fonoaudiólogo, por exemplo, antes se tem essa reabilitação da movimentação da musculatura. Sim, e aí quando a gente fala em diagnóstico, né, Emily, quais seriam os primeiros profissionais que se deve procurar quando acontece esse problema de saúde? Diante de qualquer sinal, seja uma mudança na sensibilidade da língua, do paladar, formigamento na face, mudança na movimentação, percebe que a língua está mais arrastada, ou a face está mais lenta, os movimentos, tem que procurar atendimento médico imediatamente. Não só por desconfiar de uma paralisia de Bell, mas por poder estar diante de alguma outra doença. Algo não está normal e a gente precisa identificar o que é que está acontecendo. Então, num primeiro momento, procurar atendimento médico para fechar esse diagnóstico. A partir do diagnóstico médico, se inicia então o tratamento, seja por medicamentos, se for necessário, ou alguns exames que podem ser necessários também para fechar o diagnóstico, e a partir disso também a reabilitação. E além dessa reabilitação que tu comenta aí, que tipo de tratamento, até para as pessoas já em casa, né, entenderem um pouquinho, é indicado, né? Claro que tu tens aí, ela tem o acompanhamento, né, de uma fonoaudióloga, mas quais as outras etapas, digamos assim? E ele é um período muito longo de tratamento? Em geral, num primeiro momento, pode ser que a equipe médica prescreva um medicamento, né? Mas isso ela não precisa começar a reabilitação com outros profissionais só depois que cessar os medicamentos. Isso acontece concomitante, então é importante reforçar isso. As coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente costuma trabalhar em conjunto, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o dentista, o oftalmo, porque como o olho não fecha completamente, pode ter ressecamento do globo ocular e com isso vir a ter lesões na córnea, por exemplo, coisas que são preveníveis se identificado precocemente. Então, a gente acaba atendendo com um neurologista, que é muito importante, ele que costuma fazer o diagnóstico da paralisia de Bell. É uma equipe multidisciplinar que acaba atendendo para um melhor resultado, que é a reabilitação completa do paciente. Obrigada, Emily, por tirar aí as dúvidas dos nossos telespectadores, né? Eu gostaria de deixar a mensagem final no Na Medida Saúde hoje com as gurias, Vanessa, que não falou ainda, e Vivian. O que eu tenho para dizer para vocês é que nós somos energia, não adianta a gente só cuidar da alimentação, praticar esporte, nós também precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Talvez o que tenha desencadeado na Mana esse processo da paralisia tenha sido por estresse ou simplesmente emocional. A gente ainda não sabe a causa certa. A única coisa que nós sabemos é que nós podemos contar com o apoio de todos os amigos, né, que tem nos acompanhado aí todos esses dias. Não é fácil, né, porque mexe com a autoestima. E eu indiretamente também sofri por isso, porque a gente fica chateado, né? Mas estamos juntas, um dia de cada vez. Gratidão, Emily. Gratidão, Giana, por poder estar aqui, né, apresentando para vocês um pouquinho, tirando um pouco essas duas dúvidas, né? Eu fico até um pouco nervosa porque eu estou emocionada, mas é isso, né? A gente cuidar da gente com carinho, né? Com carinho, e acho que é isso, né, Mona? Eu fico até sem palavras. Não, e agradecer a toda a rede. A gente não tem a dimensão do quanto o nosso trabalho alcança, né? E assim, agradecer toda a rede de apoio, os amigos, as pessoas que estão conosco. Mas eu acho que o principal é ser de verdade nesse mundo de tanta mentira. E principalmente tirar o melhor da dor, porque é a dor que nos ensina. É não se vitimizar. Eu passei por um processo de dor, ainda estou passando, você também, todos nós temos as nossas dores. Mas a gente precisa aprender a tirar lições. E qual será delas? Eu já estou tirando a minha, né? Então é isso. Gratidão, gratidão por poder, né, trazer esse assunto, Gi. Obrigada, gente. Obrigada, gurias. Obrigada, Emily. E boa recuperação, Vivian. Espero que em breve tu esteja 100%. 100%.
E o Na Medida Saúde volta na próxima quarta-feira. Até lá! Na Medida Saúde, oferecimento Two Wins. Somos feitos de laços.